Oxalá sejam os meus caminhos dirigidos de maneira que eu observe os teus estatutos. Vamos mais uma vez? Oxalá sejam os meus caminhos dirigidos de maneira que eu observe os teus estatutos. Amém? Senta um pouquinho. Hoje é bem rapidinho a gotinha, que eu vou falar sobre o outro suplemento da fé, que a piedade é bem longo, talvez a gente não termine hoje. Oxalá é uma palavra que pode ser traduzida por tomara, né? Tomara. Tomara sejam os meus caminhos dirigidos. Quem dera se os meus caminhos fossem dirigidos de maneira que eu observe os teus estatutos. Essa palavra do salmista na minha devoção de hoje me abençoou bastante. Ele fala de caminhos, ele fala de vida. Deus, quem dera que os caminhos nos quais eu ando, eu trilho, facilitasse que eu guardasse os teus estatutos. Quem dera, oxalá sejam os meus caminhos dirigidos de maneira que eu observe os teus estatutos. Então, poxa, quem me dera, Senhor, que os caminhos que eu escolhesse para a minha vida fossem caminhos que facilitassem a observação do teu estatuto. O salmista está dizendo que a observação dos estatutos de Deus depende em facilidade ou dificuldade do caminho que a gente trilha. Ele está dizendo, Deus, eu estou sonhando em conseguir trilhar um caminho que facilite guardar os teus estatutos, ou seja, me livre de caminhos, Deus, nos quais se torne quase impossível observar os teus estatutos. Não, eu não quero esses caminhos nos quais observar o teu estatuto seja quase que uma impossibilidade. Me ajuda a trilhar um caminho onde seja fácil, onde seja possível observar os teus estatutos. Ele está dizendo que, dependendo do caminho que a gente caminhe, a trilha que a gente construa para a vida, a gente vai conseguir observar a palavra de Deus ou não. Dependendo do trajeto que a gente escolha. Isso é volitivo. O caminho que você está trilhando porque escolheu. Seja um caminho aprovado por Deus ou reprovado, um caminho plano ou esburacado. Está aí por opção. A forma como se viveu o passado te trouxe ao presente que vive. Todo presente é filho do passado. E está onde está porque viveu ontem como ontem viveu. Se tivesse vivido diferente, não estaria onde está. Não importa onde você está, onde eu estou. Só estamos aqui por causa do caminho que escolhemos lá. Porque alguns de nós aqui está num caminho abençoado por Deus e outros num caminho onde Deus não passa nem perto. Por causa do caminho que escolheu no passado. O salmista está dizendo, Deus, eu sei que eu tenho futuro, então me ajuda a escolher no presente um caminho onde eu tenha contato com a tua palavra, onde seja fácil observá-la. Ou seja, me livra de caminhos nos quais eu não tenha nem como pensar na tua palavra, não tenha nem como abrir a tua palavra, não tenha nem como meditar a tua palavra. Por que você quer isso, salmista? Por que você quer um caminho onde você possa observar a minha palavra? Porque eu tenho futuro. E eu sei que o caminho que eu trilho hoje vai me levar a um lugar no futuro que pode ser bom, pode ser uma desgraça. Essa palavra do salmista, ela me trouxe uma reflexão muito profunda. Caminhos. Por que tantos crentes amam a palavra, mas não passam perto dela, como eu costumo brincar, falando sério? São aquelas pessoas que olham para a Bíblia e dizem assim, estou contigo e não abro. Estar com a Bíblia e não abrir é não observar a sua palavra. Quando mormente, que a gente sequer abre a palavra? Quando a gente está num caminho que, se abrirmos a palavra, sabemos a palavra reprovará. Ninguém
que está longe do caminho que Deus planejou para ele, abre a palavra. Por quê? Porque sabe que se abrir vai ser reprovado. E aí por que a gente não abre? Porque eu sei que vou ser reprovado. E por que, segundo lugar, eu não abro? Porque eu não estou com interesse em deixar esse caminho. Então, para que eu não tenha que lutar contra a palavra, eu finjo que não há palavra e trilho o meu caminho. Então, aí é que está o problema. A gente acha que trilhar caminhos é possível sem considerar destinos. É possível trilhar caminho, não interessa qual caminho a gente esteja, todo caminho dará em algum lugar. Todo caminho, todo presente é fruto do ontem. Você está onde está por causa do caminho que trilhou. Se permanecer nesse caminho, já sabe onde vai estar amanhã. É fácil de fazer uma anamnese pessoal, uma autoanálise. Examinarmos a nós mesmos. É fácil discernir futuros. É só ver o caminho que está trilhando no presente. Então, o salmista diz assim: Senhor, eu não quero me afastar da Tua palavra. A Tua palavra é minha bússola, lâmpada para os meus pés. A Tua palavra é meu alimento todo dia. A Tua palavra é o meu escudo que me protege contra os dardos inflamados do maligno. A Tua palavra é o que possibilita a vida, viabiliza a vida. A Tua palavra é o que me permite ser e ser com qualidade. Então, Deus, não me permita me afastar da Tua palavra. E como é que eu me afasto da palavra? Quando eu escolho caminhos que eu sei que no qual... Gente, que susto, Deus me livre. Quando eu escolho o caminho que eu sei que se abrir a palavra para ele, eu serei reprovado. Bom, o meu caminho ou me aproxima da palavra ou me afasta dela. O oposto também é verdadeiro. Quando eu ando caminhos corretos e eu sei que a palavra aprova, eu tenho prazer constante em voltar à palavra. Porque eu sei que quando ler a palavra não vai reprovar o meu caminho. Então, o meu caminho facilita o meu contato com a palavra. E aí, quando a gente lembra o que é a palavra, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Quando eu tenho contato com a palavra, fé fortalecida. Fé, nós pregamos sobre ela algumas quartas-feiras atrás, é a vitória que vence o mundo. Por que tem tanta gente vencido pelo mundo? Porque não tem fé suficiente para vencê-lo, porque a única maneira de vencer o mundo é pela fé. Só que a fé só pode ser fortalecida, gerada, manutenida em nós pela palavra. Como eu trilho um caminho que a palavra reprova, eu não abro a palavra, porque não abro a palavra, a minha fé fenece e o mundo me vence. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Ora, fé que me salva é gerado pela palavra. Como eu não tenho contato com a palavra por causa do caminho pelo qual eu trafego, ainda que eu esteja um salvo rebelde, ou seja, eu estou salvo, não mexe com a minha salvação, todavia a qualidade da vida de um salvo eu nunca terei. É como se o meu destino já tivesse decidido. Eu posso morrer sossegado, mas enquanto eu não morro, eu vivo desgraçado. Por quê? Porque o meu caminho não me leva à palavra que gera fé, que me faz colher frutos de salvação. A Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Ora, a única forma de eu agradar a Deus não é vindo à igreja, não é fazendo campanha, não é dando oferta. É mergulhar na palavra. Como eu não mergulho na palavra, não é gerado fé em mim. E não é gerado fé em mim porque eu não vou na palavra por causa do caminho que eu estou trilhando. Como o caminho que eu estou trilhando é reprovado pela palavra, eu não tenho fé, eu não agrado a Deus nunca. Serei sempre um filho reprovado. Um filho para quem ou para o qual Deus olha e diz, que vergonha, cara, que você me dá, você quando diz que é crente. Que vergonha você me dá quando você diz que é meu filho. Oposto de Hebreus 11, nós fizemos uma série de estudos sobre Hebreus 11, onde o Senhor fala que alguns frutos da fé na vida de muitos de seus filhos, e ele fala que alguns morreram sem alcançar a promessa, mas ele diz assim, olha, eram filhos tão dignos que eu não tinha vergonha de ser chamado seu Deus.
Um Deus que diz, eu não tenho orgulho de você em função do resultado que você produz, mas da forma que você vive a fim de buscar tal resultado. Porque se você vive com dignidade, se você ganha ou perde, para mim não muda nada. Eu sou o teu Deus, eu tenho orgulho de você. Deus não é Deus de resultados, é Deus de caráter, Deus de conduta. Então essa palavra do salmista, ela mexeu bastante comigo. Quando é que eu tenho acesso à palavra? Quantos crentes não gostariam de ter intimidade com a palavra, de mergulhar na palavra, de ser regido pela palavra, mas não consegue manter uma vida na palavra? Por que não consegue? Pastor, eu tento. Eu tantas vezes marquei um horário do dia, tantas vezes eu falei, vou ler tantos versículos por dia, vou ler tantos capítulos por dia. Eu fiz um propósito, todo fim de ano eu faço um propósito de começar a ler a palavra. Aí no primeiro mês eu desisto. Por que desiste? Porque o caminho que está trilhando é um caminho que não facilita contato com a palavra. O contato com a palavra é facilitado pelo caminho que eu trilho. Então deixa eu falar para você nessa gotinha de sabedoria. Se você é daqueles crentes, está entre aquela minoria que tem muito desejo de agradar a Deus. Talvez ainda não consiga, mas tem muito desejo. Pastor, eu queria ser um filho para quem Deus olhasse e dissesse, tu és meu filho amado em quem me comprazo. Tu és meu filho amado, eu não tenho vergonha de ser chamado teu Deus. Tu és um filho que quando olho gera sorriso nos meus lábios e não lágrima nos meus olhos. Tu és um filho em quem eu tenho prazer. Tu és um filho em quem eu confio. Tu és um filho em quem eu levo fé. Você gostaria de ser um filho assim para Deus? Quantos gostariam? Eu gostaria, pastor. Pois é, eu também. Todos nós desejamos. Por que nós não conseguimos, todos nós? Por causa do caminho que a gente escolheu para a nossa vida. Então, se você deseja agradar a Deus, conhecer a sua palavra, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, se você tem projeto de manter uma vida devocional, de forma que você conheça a Deus, aprenda da sua palavra, que Deus te dê visão para discernir os tempos, para que você possa ter uma visão além do alcance, para que você possa ser um crente de fato, na prática, que desfrute dos frutos da salvação, e isso tudo na palavra. Não planeje só ler a palavra a partir de hoje, planeje redimensionar seu caminho. Porque o salmista está nos ensinando que a minha relação com a palavra depende do caminho que eu trilho. Interessante isso, né? Não basta querer ler a palavra, não basta ter fome da palavra, não basta desejar a palavra. O caminho vai me facilitar ou vai me impossibilitar de ter a palavra. Se eu não tenho a palavra, é mais um na multidão. Logo, logo fica pelo caminho. Logo, logo apostata, logo, logo se frustra com Deus, logo, logo vira incrédulo, logo, logo vira ateu, logo, logo chuta o balde, logo, logo se revolta. É só esperar. É questão de tempo. Porque para permanecer, porque a Bíblia diz, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Para que tenha a bênção da permanência, a bênção da longevidade, a bênção da constância, ser como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você vai ver 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, você permanece firme. Você pode ser aquele para quem todos os olhos do inferno mirem, mas você está coberto debaixo das asas do Todo-Poderoso. Você tem a bênção da constância. Está todo mundo se procrastinando, todo mundo apostatando. Você tem a bênção de remar contra a maré e de permanecer. Como é que isso é gerado em nós? Pela palavra. Agora, o meu contato com a palavra depende do meu caminho. Então, que essa gotinha nos faça refletir sobre que trilha a gente tem trilhado, que caminho a gente tem caminhado, que valores habitam nossa essência, qual a companhia que a gente caminha nesse bendito caminho que nos aproxima dele ou nos afasta dele, porque eu acho que todos nós amamos a palavra e queríamos ser doutores nela. Mas alguns, como diz Hebreus, mesmo em virtude do tempo, que já era para semestre, ainda são meninos para os quais, diz o Espírito, ainda é necessário dar leitinho espiritual. Gente grande que tem um menino dentro que não cresce jamais. E enquanto houver um menino dentro desse homem velho que nós somos, como meninos seremos tratados. Não esperemos coisas grandes de Deus. Porque as coisas grandes só para gente grande. E a gente cresce
à proporção do caminho que a gente caminha. Que Deus nos dê a graça de transformarmos a paixão na palavra, num relacionamento com ela, sabedores que somos, que para que isso seja realidade, nós sejamos maduros, homens suficientes para aplainar os nossos caminhos e rever as placas que regem a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos aplaudi-lo forte, vamos adorá-lo em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Uma frase de adoração ao Senhor. Se você é daqueles que querem redimensionar o caminho, diga isso para Ele. Deus, me ajuda a redefinir meus caminhos. Ajuda-me a Deus, ó Deus, trilhar caminhos onde eu possa ter contato com a Tua Palavra. Que no contato com a Tua Palavra eu possa rever meus caminhos. Um depende do outro. Ó Deus, muito obrigado por Tua presença já manifesta nesse lugar. Já te sentimos, já te ouvimos e sabemos que a Tua Palavra gera vida na nossa vida. Estamos erigindo um altar de adoração ao Senhor. E sabemos que Tu não te impressionas com multidões, com performance, beleza de vozes, nada disso. A única coisa que te comove, a única coisa que te toca são corações quebrantados. Então Deus olha na multidão que começa a se formar e acha os verdadeiros adoradores no meio dela. Acha aqueles 2 ou 3 reunidos de fato no Teu nome. E quando Tu achares, ó Deus, esses corações, te garanto, são mais de 2 ou 3, são mais do que isso. Eles estão aqui sinceramente para Te adorar e Te ofertar o melhor louvor. Te louvamos pela palavra e Te pedimos que Tu nos ajudes a aplainar o nosso caminho. Queremos um caminho no qual nós tenhamos prazer em abrir a Tua palavra e que em abrindo essa palavra aplane mais ainda esse caminho. Muito obrigado, Deus, porque Tu és lâmpada para os nossos pés, Tu és luz para o nosso caminho. Que a Tua luz, que as lâmpadas do Senhor possam iluminar o nosso caminho para que tenhamos contato com a Tua palavra. Recebe a honra, a glória e o louvor e a adoração por Jesus nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. O melhor aplauso, vamos dar o melhor louvor. Aleluia.